Tem sido. Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quero opinião, quer discutir. É comentar, é o trabalho, é o papel na mesa. Se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É empoderamento, é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, casa cheia, porta da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão. É nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança. E sobre tudo quer cantar. Olá, gente. Eu sou Fabiana Silva, nós estamos ao vivo e esse é o programa Sobre Tudo. Que bom que vocês voltaram e chegaram na hora certa. Que bom que vocês voltaram e chegaram na hora certa. Para quem nos acompanha e sabe, o programa Sobre Tudo já está na terceira temporada. E a terceira temporada acontece via live. Espero que vocês possam acompanhar nossa primeira e segunda no canal do YouTube, que é programa Sobre Tudo com 2T. Obrigado por todos. Iremos discutir hoje as questões sobre diversidade LGBTI, falaremos sobre corpo, vamos dialogar, escutar e aprender. Nossos convidados de hoje, Jefferson Silva, Marcelo Gil, Marco Antônio, Karen Marchetti e a Code Dias. Infelizmente, a Code Dias não pôde estar conosco pelo falecimento na família, mas espero que todos possam aproveitar. Que possamos ser esponja hoje e absorver. E aí eu quero começar hoje pedindo para que eles se apresentem. Jefferson Silva, a palavra é com você. Fala um pouquinho de você. Boa noite, sou o Jefferson Silva, moro aqui em Ribeirão Pires, sou professor de História, há 13 anos, leciono na rede estadual de ensino, sou estudante de Sociologia e sou membro do Movimento Negro e já faz uns 3 anos que eu faço parte de um grupo LGBTQIA+, chamado Amem, chama-se Coletivo Amem. E é isso. Perfeito. Marcelo, com você. Eu me chamo Marcelo Gil, sou presidente da ONG ABCDS, fundador desde o ano de 2004, ativista militante, participei de várias conferências nacionais e estamos na luta, aí há muito tempo na luta do movimento dessa sigla LGBTQIA+, e mais. Vamos embora. Perfeito. Karen. Oi, eu sou Karen Marchetti, eu sou apresentadora aqui no ABC, também participo de um movimento, né? Eu tenho um grupo em São Bernardo, que chama Grupo Liberdade, que luta pelos direitos, né? LGBTQIA++. Tem que ter o plus, óbvio, né? E é isso, eu faço um show aqui, e aí acho que isso foi o que fez com que eu tomasse essa luta para mim, né? Porque eu sou uma pessoa pública, né? Essas coisas todas. A gente está na luta desde 2004, né, Marcelo? Até antes, eu acho. A gente está na luta... Você desde 2000, Marchetti? Desde 2000. Desde 2000. Perfeito. Marco Antônio? Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Marco Antônio Fera, eu sou ator, eu sou arte educador. Como o Jefferson, eu também estou na rede pública de ensino há 12 anos. Agora eu estou na rede pública municipal do interior de São Paulo e tenho um canal no YouTube que se chama Pretinho Mais Que Básico. Inclusive sigam, se inscrevam, curtam e compartilhem se puderem. Perfeito. Vamos começar hoje com uma questão muito simples, sobre eu existo, eu estou aqui. Como todos aqui envolvidos trabalham um pouco de comunicação, seja na escola ou de uma qualquer outra maneira, eu queria saber de vocês, quando a gente fala eu existo, o que significa necessariamente para cada um de vocês? Podem falar, fiquem à vontade. Bom, deixa eu falar. Eu acho que assim, né? Eu existo, na verdade, é uma imposição que qualquer pessoa tem que colocar, independente do sexo, do gênero, dessas coisas todas, entendeu? O mais importante de tudo isso, eu acho, é a pessoa se sentir bem com o corpo que ela tem. E todo mundo tem que colocar, eu existo, né? Então eu acho que é parte por aí.
Jefferson? Eu acho que a questão da existência, ela me faz pensar em muitas coisas, porque existir é uma coisa que é nato, a gente já faz, mas existir com felicidade, existir com acesso, existir tendo as suas questões respeitadas, existir longe de violência, eu acho que toda vez que eu penso na minha existência, eu penso em cada vez mais melhorar a minha existência, fazer da minha existência mais significativo o tempo que eu ficar aqui, e que também o quanto que a existência das outras pessoas que estão à nossa volta, elas também são presentes na nossa vida. Uma vez eu ouvi uma frase de um baiano, um professor baiano, que eu sempre guardo, e entra nessa questão de existência. Ele falava, o que você está fazendo com sua única vida? E aí ele falava, o que você está fazendo com a única vida da pessoa que passa pela sua única vida? Então, eu sempre vou nisso. Então, a minha existência, ela vem dessa reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida das pessoas que estão ao meu redor. Perfeito. Marcelo, com você. A partir do momento que a gente fala em existir, tem que fazer uma diferença em existir como pessoas. Eu carrego sempre uma frase que a gente tem que carregar sempre conosco, em todos os momentos. Sempre assim, que você tem que, na sua existência, colocar que você existe e faz o ser humano presente e onipresente. Então, são várias ações no contexto da sua existência. Então, quando você coloca sempre os 3 istas, nunca desista, persista e insista, porque isso se torna cada vez mais uma luta constante da nossa existência como ser humano. Então, eu vejo dessa maneira como que eu existir. Marco Antônio? Bom, quando a gente fala em existência, né, e a gente se depara com a sociedade, com tudo que está aí disponível e disposto, e você se vê enquanto pessoa, né, e aí você vai entrando, né, nessas diversas, nesse contexto dessa sociedade, né, sendo um homem negro, LGBT, QIA+, porque aí já a definição de existência já não cabe, já não está mais em suas mãos, né? Porque a gente vive num país, num Brasil que é extremamente violento, num Brasil que é modelado pelo poder, né? Então, assim, a nossa existência, o nosso existir vai cabendo na mão dos outros, na mão das outras pessoas, né? E existe existe, né, o que é existência, o que é existir para mim dentro do meu contexto, dentro do meu universo, e existe o que é existir para a sociedade, numa sociedade que a gente tem a violência policial aí, né, que não deliberada, né, sufocando as pessoas, a polícia pisoteando uma mulher, um policial homem pisoteando uma mulher negra em São Paulo, não está longe da gente. A gente tem George Floyd, a gente tem todas essas existências extremamente ameaçadas e a gente não sabe quando é que o não existir vai bater na nossa porta, né? E aí a gente vê as pessoas LGBTs, né? As mulheres, o feminicídio tá aí. Então, existência, existir, o que é, né? O que é? Para quem é o existir? É sempre a pergunta, quem pode existir, né? Quem é que pode existir na nossa sociedade? Perfeito. Eu sempre falo que com a mudança, com a vinda da pandemia, a gente acabou virando mais virtual. Já tinha essa questão de internet, né, de mundo virtual, mas isso acabou acentuando. Eu, por exemplo, tenho vários grupos no WhatsApp, vários grupos em tantos lugares que às vezes eu até me perco. Mas eu queria levantar uma questão para vocês. Dentro desses grupos que nós temos, em várias plataformas, independente de quais sejam elas, debater com as mesmas pessoas, mesmo que seja para assuntos diferenciados. Manter-se dentro de um grupo, de um círculo de pessoas. Até que ponto isso nos fortalece e nos amplia? Para vocês, como é que essa questão de estar hoje no programa Sobretudo, falando sobre o corpo, falando sobre o movimento LGBT, não só fortalece, mas amplia esse movimento? Para você, Marco, que está tão quietinho. Gente, então, olha só, eu acho que participar de grupos, né,
sempre é muito positivo, porque a gente está numa etapa, né, a gente cresce numa sociedade que é machista, numa sociedade que é racista, numa sociedade que é unilateral, né, que é binária, homem e mulher. Eu acho que quando a gente vive numa sociedade que a gente nasce numa sociedade que já é binária, só existe duas possibilidades, homem e mulher, homem veste azul e mulher veste rosa. Eu acho que estar em espaços que não condizem com a nossa realidade é super importante. E os grupos de WhatsApp, quando eles são extremamente diversificados, como a gente que tem essa abertura a dividir os nossos espaços com tudo que é diferente da gente, a gente sempre está aprendendo. E a gente está numa eterna desconstrução. Então, quando a gente, em relação a gente não sabe de tudo, a gente não sabe de todas as existências, a gente não conhece todos os lados da história. E como que a gente conhece, qual é a oportunidade e a possibilidade que a gente tem de melhorar enquanto ser humano? É convivendo com as diferenças, é a gente ouvindo os outros, é a gente deixando de olhar para determinadas piadas, olhar para determinadas formas de se comportar e de falar na sociedade com o outro, porque assim, não é porque eu sou um homem negro, estou dentro da militância negra, eu tenho plena consciência de todas as existências. Eu não vivo no corpo de uma mulher, eu não vivo no corpo de uma mulher ou de um homem trans. Então eu preciso dialogar com essas comunidades, eu preciso dialogar com essas pessoas, né? Porque assim, uma luta não pode deslegitimar a outra, entende? Então a gente tem visto muito isso na sociedade, às vezes assim, eu sou militante negro, tá, mas eu sou machista, e aí, amigo, vamos consertar esse ladinho? Eu sou militante negro, mas você é gordofóbico, e aí, como é que fica? Eu sou militante negro, tá, mas você é transfóbico, e aí, como é que fica? Perfeito, acho que é isso. Perfeito. Jefferson? Eu acho, assim, eu vivo em vários mundos, né? Porque eu moro numa cidade aqui do ABC, uma das menores, que é Ribeirão, então é um mundo diferente. Por exemplo, vocês que vivem em cidades maiores, ou Marco que é do interior, tal, é outra realidade. Aqui, apesar de a gente estar bem próximo de São Paulo, é uma outra realidade. Até demoram as coisas para chegar aqui. Eu dou aula para muita gente, para umas 650 pessoas. Então, assim, eu tenho 17 salas, né? Então, eu convivo com muita gente, naturalmente, na semana. E além de fazer as outras coisas, como todo mundo aqui faz, então eu acho que eu já caminho em muitos grupos. O que eu fico pensando nessa questão da bolha que eu me encontro é o quanto que estar na bolha que eu me encontro é confortável. Porque as pessoas que elas estão próximas a mim, muitas delas, elas compartilham das mesmas agonias que eu, dos mesmos sofrimentos que eu. Isso me fortalece bastante. Porém, há outras pessoas fora da bolha que causam esse sofrimento e que haveria necessidade de nosso diálogo chegar a essas pessoas. Mas para isso, precisa haver uma abertura. Então, assim, eu acho que nós, enquanto seres, nós precisamos ver aquilo, estar próximo das pessoas que a gente compartilha alguma coisa, mas também tentar achar alguma conexão com quem a gente acredita que seja diferente, ou quem está longe, ou quem não compartilha daquilo. Eu acho, assim, isso é extremamente importante. Então, assim, esse programa é um pouco mais diferente dos que eu tenho feito. Os meus programas de bolha são sempre movimento LGBTQIA+, preto, ou educação, ou política, né? Eu sempre transito nesses grupos. E eu acho muito interessante quando a gente escapa desses grupos. Uma pessoa que não é desse grupo ouve o que a gente está falando, ou a gente discute, porque a gente cresce muito enquanto ser humano. Eu acho que o nosso crescimento, eu acho que cada ser humano tem um pouquinho. Quando a gente acaba dialogando com outras pessoas, a gente vai aumentando esse conhecimento adquirido, essa troca de informações para o sentido de comunidade. Mas, ainda, pensando na realidade, eu fico pensando o quanto ainda é, para muitos de nós, perigoso e dolorido falar com alguém que é totalmente diferente. Eu entendo o quanto que falar com alguém que pensa diferente é importante, mas, às vezes, esse falar com outra pessoa é algo tão doloroso, é algo que te machuca, é algo que é doloroso mesmo, que às vezes eu acho que a gente, por muito tempo, a gente tem preferido ficar nos nossos grupos para um modo de sobrevivência.
Eu não sei o quanto isso tem ajudado, mas eu sei o quanto que isso tem ajudado a nos fortalecer enquanto grupo. Talvez os outros grupos, vendo nosso fortalecimento, eles entendam que nós também queremos existir, né? Então eu fico pensando nessa questão de o quanto que a minha bolha, ela me é importante, mas o quanto é interessante eu estar em outras ou ir para outras e ver o que eu posso somar em outros lugares ou o que eu posso pegar de outros lugares para minha vida, para minha existência. Você falou um pouquinho de bolha, Jefferson. Você falou que ela te fortalece, mas ela acaba limitando a sua ampliação, né, o seu crescimento. Quando você fala de dor, né, de estar com outras pessoas que não fazem parte. Sim, mas aí a bolha, eu acho que quando a gente fala bolha, porque a gente está pensando nesse logaritmo, algoritmo das redes sociais que colocam as informações só daquelas pessoas que não que a gente gosta. Mas eu entendo assim que há pessoas que têm uma vivência diferente comigo, um gênero diferente com o meu, mas a gente compartilha coisas. Elas estão dentro da minha bolha, mas é uma mulher branca, cis, hétero, entende? Mas ela é da minha bolha, porque a gente compartilha alguma coisa, a gente conseguiu estabelecer alguma coisa que nos conecta. Isso eu acho muito interessante, porque assim, não vou pensar em bolha de uma pessoa que seja exatamente igual a mim, mas é uma pessoa que compartilha alguma coisa. Eu acho que a gente estabelecer essas pontes, essas conexões, é muito importante, assim. Obviamente que a gente deveria estar muito mais conectado do que a gente está hoje. Se a gente tivesse um mundo com um país com uma maior abertura. Mas a gente fica pensando, o Marco citou a menina negra que foi morta pela polícia. Então, assim, a gente, a todo momento atacado, eu acho que isso faz com que a gente recue no diálogo com algumas outras pessoas, assim, até por um processo de sobrevivência. Não que isso seja correto, mas eu acho que o medo, esse medo de morte, esse medo da violência faz com que a gente faça esse movimento regresso. Perfeito. Olá, Janina. Prazer, boa noite, bom ter você aqui com a gente. Kari, me fala o seu ponto de vista. Então, eu concordo que quanto mais grupos a gente tiver, com mais informações de outras pessoas, a gente consegue ter menos julgamento das pessoas, né? Eu acho que todo mundo é ser humano, eu tenho falado isso várias vezes, se todo mundo olhasse para todos como seres humanos, não teria, como o Jefferson falou, da bolha, né? Se você está numa bolha, a bolha serve para a gente ter tipo assim, a convivência, né? Nosso grupo de convivência. Então, quanto mais informações de fora você tiver, para você ter um pensamento diferente daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você age, é melhor, né? As pessoas têm que ter um pouco, acho que, de empatia, de se colocar no lugar das pessoas que não sofrem das mesmas coisas que eu sofro. Que nem ele falou que ele é militante negro, mas pode ser gordofóbico ou transfóbico, né? Então, tipo, se você se coloca no lugar da outra pessoa, você tira essas fobias de você, porque você tem informação daquilo que você não conhece. Só a informação traz o conhecimento e traz a empatia. Então, quanto maior o nível de informações que você tiver de diversos assuntos que não seja seu, que você não esteja na sua zona de conforto, é melhor porque você tenha empatia para as pessoas. Eu acho que é isso. Perfeito. Marcelo? Vamos lá, Fabiana, vamos lá. Ele comentou de Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires é uma cidade que é a mais avançada da ABC paulista em termos de política pública. Por quê? Vocês ainda, de todas as prefeituras do Grande ABC, vocês têm uma coordenadoria LGBT. Mesmo não sendo legítima, por não ser um representante, ele não é um LGBT, é um hétero. Então a gente tem que sair um pouco dessa bolha que já explodiu, no meu ponto de vista, há muito tempo, porque essa bolha que nós não podemos jamais aceitar, que é o guetuar que esse governo bolsominion propaga para a gente sempre, porque assim, quando você coloca a existência do ser humano, a conferências que tinha, que você fazia uma linguagem de que a população LGBT, os conselhos, onde estão o Conselho da Educação, o Conselho da Saúde, aonde que estão as conferências, que você falava uma linguagem unilateral. Aí você criaria política pública direcionada a cada setorização. Aí você forma uma desigualdade, aí você começa a citar para uma sociedade
e colocar tantas palavras em tantas caixinhas, tantos quadrados, que tem que se encaixar em alguma coisa. Não. E assim, eles acabam agora. Quando você acaba com a visão de conselhos, que não existe mais Conselho Nacional LGBT, Conselho da Saúde, um governo que vem com autoritarismo de uma maneira dessa, o que acontece? Ele acaba colocando a gente numa visão assim, de guetuar. Então, o homossexual ele só pode ser cabeleireiro, ele vai ser aquilo, vai ser aquilo. Então, começa a devolver para o gueto. Nós não podemos aceitar mais isso, nós temos que estar. E os grupos, nós já estamos dialogando há muitos anos com o movimento negro, movimento de mulheres, porque ninguém faz movimento sozinho. O movimento de mulheres é uma riqueza que, quando a gente faz a marcha das lésbicas, a marcha das mulheres, tem que estar presente nas conferências da saúde, ocupando espaços. A lei do comodismo já acabou há muitos anos, já foi embora. A nossa realidade agora é que nós temos essa bolha tem que explodir, porque começam a colocar assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu faço parte dessa linguagem. Não, nós somos todos iguais. Se nós começarmos a colocar que nós temos que ter iguais entre aspas, porque a política pública é direcionada. Quando você coloca a sua existência, o movimento negro está perdendo muito em política pública. Não é absurdo um aluno pegar cota na USP dizendo que ele era negro, ele era branco. Nós vamos vendo as aberrações da política pública e o silêncio que procura calar a nossa voz. A população de travestis, mulheres transexuais, estão sofrendo essa pandemia. Aonde que está os benditos políticos do ABC para olhar para a nossa população LGBTQIA+. Fica a pergunta. Nós temos um elefante branco na região do ABC, que é um consórcio intermunicipal, que as pessoas ficam brincando da existência, e ninguém perguntou até hoje, o seguinte pergunta, olha para vocês aqui, a educação, nós temos a POF, que faz um trabalho incrível, para tentar falar ainda, os professores, vocês que estão dando aula, vocês podem ser filmados, olha que coisa absurda. Nós temos direito de ir e vir, e a nossa existência não podemos nunca mais legitimar ninguém. Se existe alguma pessoa que tem preconceito, claro, a gente passa ter uma diversidade, uma pluralidade interna. Que é por isso que existe a parada do orgulho LGBTQIA+. Para quem sabe, a Marquete é um exemplo disso. Ela vivenciou com a gente a parada de Santo André. A polícia nos agrediu, não é verdade, Marquete? Até o ano de 2017. 18, desculpa, não foi, Marquete? Foi 18. Como foi o ano passado, foi a primeira vez que a Polícia Militar falou assim, vocês querem ir para a calçada? Olhem só. Peraí, como é que é? Teve travesti, vocês não vão bater na gente hoje? Não. Vocês querem ir para a calçada? Todo o trabalho é um trabalho feito em rede. Não adianta fazer um trabalho sozinho, tal grupo. É aquela história, existem os interesseiros politicagem. Quando você vem com esse ar de interesseiro, que as pessoas se quebram nesse momento. Nós temos que começar a perceber que não podemos permitir nunca o machismo, o racismo, o sexismo, xenofobia, a homofobia, a transfobia. Quando você começa a trabalhar esses conchavos assim, nós não vamos viver, sim, com igualdade. Perfeito, perfeito. Vou pegar um pouquinho de cada um, então. O Marcelo falou um pouquinho sobre ocupação de espaço. E aí eu queria saber de vocês como modifica esses espaços. Quando o Marcelo fala de ocupar espaço, de união, de uma luta, não tirar a força ou diminuir a outra luta, como é que vocês veem que o corpo, além de ocupar espaço, ele modifica esse espaço? Marco. Bom, ocupar espaço, né? Essa é a minha palavra de ordem, assim, né? Ocupar espaço. Porque ocupar espaço não é uma coisa que depende exclusivamente da minha vontade, do meu desejo. Queremos, né? Enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto cidadão. Mas a gente, por exemplo, quando a gente
começa a entender, né? Por exemplo, negros estarem na universidade, isso é uma conquista de todo um movimento negro que veio de pessoas que vieram muito antes de mim, que lutaram e que hoje eu pude gozar, por exemplo, das universidades, ser formado e ser, dentro da minha família, a primeira pessoa a me formar numa universidade, dentro de um histórico de mulheres empregadas domésticas e homens pedreiros, por exemplo. Né? E aí, eu e os meus irmãos, a gente consegue furar essa realidade. Eu sou educador, sou ator, os meus irmãos são engenheiros, e aí por vai. Mas a gente quebrou um ciclo de uma geração, né? Então, assim, ocupar espaço ainda, para a gente, ainda vem muito atrelado à luta, né? Há uma luta social, há uma luta, porque os espaços, eles são fechados, eles são, a gente sabe, né? Os espaços de poder, a quem eles são destinados, né? Eles, historicamente, são de homens brancos, ricos, pseudo-religiosos, né? Que a gente está vendo que essa religião, ela está sendo, né? Ela está caindo, né? Cada vez mais. Então, assim, a gente tem que ocupar todos os espaços, mas a gente precisa entender que ocupar os espaços é criar um enfrentamento, porque esses espaços, eles não estão aí dados, né? Os espaços por pessoas negras, gente, o que são a presença de mulheres trans, pessoas trans no mercado de trabalho, por exemplo, né? O que são, onde estão os empregos dessas pessoas, onde estão os empregos, a formação dessas pessoas, né? A gente conseguiu, os indígenas, então, o que falar dos indígenas? Então, assim, espaços, falar de ocupação de espaços é falar de uma luta constante, de um enfrentamento, né? E é óbvio que a gente tem que estar em todos os espaços, mas, por exemplo, uma coisa que é muito louca, para mim, muito maluca, é o movimento Black Matter, que eu não sei falar inglês. O que foi aquele movimento? As pessoas fazem, as coisas começam todas erradas, né? A gente está falando de ocupação de espaços, né? A gente está falando de ocupação de espaços. E aí, brancos resolvem fazer um movimento aliados, os aliados com o movimento negro. E aí eles pegam e fazem uma foto preta e botam no Instagram. A gente está falando de alcance, a gente está falando de presença, a gente está falando de ocupação de espaço. Aquele espaço tinha que ser ocupado por uma pessoa. Quando as pessoas colocam uma tarja preta no Instagram, elas estão anulando, elas estão silenciando, elas estão invisibilizando pessoas pretas, elas estão retirando uma pessoa do espaço e colocando um borrão preto. Nós não somos um borrão, nós somos pessoas, nós temos uma cara, uma existência, um endereço, um lugar, né? E a gente está lutando por espaço. Então, ao invés de você colocar uma pessoa no espaço, você retira e coloca uma tela preta. Então, assim, as pessoas não entenderam ainda o que é ocupação de espaço e o que é conquistar um espaço e quanto vale o espaço para algumas pessoas, né? A gente nunca... a gente vê, por exemplo, a gente tem atores, atrizes, eu falo sempre da televisão, da comunicação, porque é meu espaço de existência, né? Mas, assim, onde estão os atores indígenas não existem, onde estão os cantores indígenas, eles produzem, né? E quando a gente descobre, a gente sempre acha uma coisa diferente. É o diferente, né? As atrizes trans, elas só existem quando elas são trans fazendo trans. Não tem nenhum problema, mas por que essas pessoas não podem? São atrizes. O que uma atriz cisgênero estudou, a atriz trans estudou, passou pela mesma escola, são as mesmas técnicas. Por que não pode fazer qualquer outro personagem, né? Então, assim, eu sempre fico pensando nisso. O espaço é uma luta de poder, é uma disputa ainda. Perfeito. Jefferson? Nossa, o Marco falou, eu estava ouvindo aqui um pouco da minha história de vida, ele falando, né? O primeiro diploma da família, filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro, né? E isso que eu falo de bolha, né? A nossa vida é extremamente parecida, a gente vem basicamente do mesmo lugar e da mesma construção. Quando eu penso espaço, aí lembrando que o Marcelo falou aqui do conselho da coordenadoria Ribeirão Pires,
eu acho que muitas vezes, alguns indicativos, eles parecem bonitos no papel, mas eles não são na realidade. Então, o que acontece? Você coloca assim, não, a gente não vai colocar uma pessoa LGBT na coordenadoria, porque não é só o LGBT que tem que lutar contra a LGBTfobia, é todo mundo. Aí não tem LGBT na coordenadoria, não tem nessa, não tem na secretaria, não tem no conselho, não tem em lugar nenhum. Olha, nós não precisamos colocar uma pessoa negra na coordenação de igualdade racial. Aí não vai ter uma pessoa na igualdade racial, não vai ter aqui, não vai ter aqui, não vai ter ali. Então esse discurso, ele é muito perigoso, porque é um discurso de integração, mas é uma integração que não é pra gente. É uma integração só para quem é padronizado, para quem já está ocupando todos os espaços. É a primeira questão. Então, assim, a gente lutou por alguns espaços. O Marco também falou de cotas, e eu lembrei que nós, em 2000 e alguma coisa, fomos levar a lei de cotas lá para o Estatuto da Igualdade Racial, para o senador Paim, que era a ideia dele, e eu lembro que a gente foi muito mal recebido na esplanada dos ministérios, por todo mundo, foi uma questão bem, assim, difícil. Era difícil para aquelas pessoas que estavam do nosso lado, que eram, assim, do campo político que eu pertenço, e elas estavam contra uma atitude nossa. E aí demorou um tempo para mesmo essas pessoas que estavam do nosso lado, podemos dizer assim, aceitarem que o sistema de cotas não era a solução perfeita, mas era uma solução que ali seria interessante. E aí depois a gente pode acrescentar quando a gente debate que quando tem uma mesa, precisa ter um negro, precisa ter uma mulher negra, precisa ter um LGBT, precisa ter uma pessoa trans naquela mesa. Você não pode falar de outras pessoas, você precisa que as pessoas falem por elas mesmas. Isso eu acho extremamente importante. Então, eu acho que a nossa primeira barreira de espaço é a gente estabelecer esses espaços que são nossos, eles precisam ser nossos e ponto. Não tem integração, é nosso e ponto. Ok. Só que a gente tem que pensar mais. Os espaços que não são nossos também precisa ter representação nossa. Porque quando a gente está discutindo saúde, se a gente vai discutir saúde da população LGBT, e aí eu falo porque no meu coletivo a gente discute pessoas vivendo com HIV, a gente está tendo uma conferência de HIV no mundo e a gente está percebendo que houve uma diminuição de pessoas cis brancas com infecção de HIV, mas não é a mesma realidade de pessoas pretas. O tratamento, por causa da Covid, agora parou, mas algumas pessoas têm acesso ainda aos medicamentos e outras pessoas não têm acesso. Então, nós, a população LGBT preta e outras populações, precisamos estar no debate de saúde. A gente precisa estar no debate de educação, porque é a educação que faz o processo de formação. É na escola que a pessoa começa a se odiar enquanto pessoa negra, é na escola que a pessoa começa a se odiar enquanto pessoa LGBT. É na escola que a pessoa começa a entender que a sua cor, o seu gênero, não encaixa no padrão que é do livro passado. Então, assim, eu acho que a gente tem, quanto ao espaço, essas duas questões. Esse primeiro é garantir o espaço que é nosso, e ponto, e garantir que tenham representações, não é representação de 1, 2, a gente tem pouquíssimos candidatos políticos que estão mandados, a gente tem no estado de São Paulo, apenas Érica Malunguinho e Érica Hilton. Assim, a gente tem uma representação pífia, pequena em relação à proporção social. Então, eu acho que é isso. A gente precisa melhorar esse processo de construção, e aí eu volto no que o Marcelo falou, de política pública. Só que para a gente ter construção de política pública, tem que ser a gente falando, a gente decidindo. Eu acho isso importante. Então, a nossa luta de espaços, para mim, caminha nesses dois lados. Eu percebi aqui que o Marcelo está fazendo que nem a minha pessoa. Eu vou ouvindo vocês, a caneta na mão, vou anotando, vou confabulando aqui. Antes que o Marcelo comece a falar das anotações dele, Karen, a palavra é sua, Karen. Tá, deixa o Marcelo anotar mais um pouquinho. Eu acho que eu concordo com tudo que todos falaram, entendeu? Eu acho que a gente precisa de representatividade. LGBT, negro, educação, trans, entendeu? Cada um tem que ter o seu e a gente tem que ter representação. LGBT, negro e outras classes também nas outras classes, entendeu? Porque como é que você vai saber o que eu necessito por ser trans? Né? O que é que eu vou saber o que o Jefferson ou o que o Marcos precisa porque é negro? Ou você...
entendeu? Então, a gente precisa ter essa representatividade de ter os cargos da representatividade negra, um negro, né, na coordenadoria de LGBT, uma pessoa LGBT, e dentro da representatividade branca, as pessoas têm que ter representatividade, negro, LGBT e etc, etc. Porque cada um tem uma necessidade. Por mais que a gente fale assim, eu sei que o negro passa, não sabe. Eu sei que uma trans passa, não sabe. Entendeu? Então, tem que ter, cada um tem que ter a representatividade dentro das coordenadorias, e as coordenadorias específicas ter o representante de acordo com cada coordenadoria. Né? Então, eu acho que o espaço que a gente tem que... A luta do negro é muito grande para saber que existe, né? Porque ainda, infelizmente, ainda existem pessoas que não sabem que o negro existe, né, que trata o negro como escravo, como empregado, como pessoa inferior, né? Precisa também a luta das mulheres também. As mulheres só foram votar nos anos 50, entendeu? Que foram ter voz ativa na política brasileira. Precisamos ter mais mulheres representativas na política, entendeu? As trans agora, ou LGBTQI+, também precisa entrar nessa representatividade, porque os políticos de Brasília não sabem o que o que o Marcos Jefferson, o que o Marcelo, o que você precisa. Entendeu? Eles têm uma ideia do que a gente passa, mas eles não passam por o que a gente passa. Né? Porque eu, graças a Deus, não tive esse problema, mas tem muita gente com 14 anos que se assume trans, gay ou lésbica, é posto para fora de casa. O que é que a gente vai fazer com essas pessoas? O que essas pessoas precisam? Né? O negro, para arrumar emprego, para trabalhar e para estudar, também enfrenta uma boa crise em relação a isso. Porque tem algumas pessoas que só com a cor da pele não dá emprego. Não estuda. Por isso que precisa de cotas. Né? Por isso que foi feito a cotas. A cotas não é ideal. Né? Não é ideal. Mas conserva e reserva o direito de todas as pessoas estudarem. E eu acho que é aí que entra o parte de você estar com o corpo, né, e representar o corpo que você vive. Perfeito. Marcelo, sua vez, com as anotações. Fabiana, acho que foi muito gostoso ouvir o que quando eles começaram a falar, tanto o Marcos, o Jefferson e o Marcos. Jefferson, você me emocionou pelo seguinte motivo, querido. Você colocou uma realidade que a gente vivencia aqui na nossa realidade. Ele está num espaço, numa região machista, que é o ABC Paulista, tem essa tradição que vem justamente dos sindicalistas, são machistas, começa por esse primeiro passo. Bairrista, uma visão, nós somos uma região bairrista e provinciana. Você, então, Ribeirão Pires, imagine, todo mundo sabe o que acontece. A Marquete pode estar lá longe, a gente sabe o que acontece com a Marquete, o movimento. A nossa vida é muito pequenininha, é uma caixinha de fósforo aqui na região. Isso dói. Agora o que a gente tem que lutar, e eu brigo constantemente, e bato de frente com todos os prefeitos da região, tem que cobrar. Mas assim, tem que fazer a política, tem que fazer o advocacy. Só que você disse uma palavra que eu achei de suma importância, que foi o Marco que comentou, de estar ocupando os espaços. Nós temos que estar... cadê a nossa população? Quando você tem uma conferência de saúde, cadê os delegados para participar? Cadê a sua população? Cadê a sua população para pegar vaga para ser delegado numa conferência da Defensoria Pública? Porque é para levar os questionamentos da nossa sociedade para frente. É importante ocupar esses espaços na cultura, que agora tem o benefício da cultura, e ocupar esses espaços. E a gente percebe, quando a Marquete traz, olha só, Fabiana, que coisa rica, quando a Marquete traz para a gente a questão do que passa uma LGBT, uma trans, do que passa uma travesti, do que uma pessoa passa hoje em dia, eu faço uma pergunta para todo mundo, até para você, ouvinte, que está aqui com a gente agora. Qual prefeitura do Grande ABC Paulista você vê na recepção uma travesti? Ou uma mulher transexual e ainda negra? Vamos pensar bem assim, qual Câmara Municipal do Grande ABC Paulista, todas as câmaras, quantos tem uma lésbica trabalhando, tem gabinete que eu sei que conheço, que é daqui de Santo André, tem lésbica trabalhando, mas de gay,
Quantos gays tem? Gays negros. Eu conheço um gabinete, mas e os demais? E agora, e as travestis? Gay a gente consegue encontrar, entende? O gay, a lésbica, o homem bissexual, assumidamente. Agora, e a população de travestis, mulheres transexuais e homens trans? Onde eles estão? É assim, e quando a gente questiona tanto dessa invisibilidade, e olha, que vocês trouxeram um relato aqui muito forte, Jefferson, dessa quando a gente se torna invisível, Marquete, a gente se torna essa invisibilidade, a gente é invisível mesmo. A gente faz as coisas aqui, nenhum dos prefeitos nos vê. Olha que coisa absurda. Porque quando você... não adianta você colocar um heterossexual, porque é negociação, é bonitinho, mas ele não vai me representar. É isso que eu fico meu questionamento, Fabiano, eu questiono, viu, Fabi? Questiono Marcos, questiono Gerson Marchetti, esse elefante branco do consórcio intermunicipal. Eles têm um GT lá, parabéns. Só que um GT que não tem um gestor público. Um gestor que vai dar canetada, assinar, que carrega a nossa identidade, que carrega o nosso corpo, que carrega nossas vidas, que carrega nossas histórias. E fica um bando de baba-ovo lá, aplaudindo, porque tem as suas negociações, ou tem suas indicações de cargo, ou tem seus que ganha-pão, como tem que falar assim, que fica lá para fazer gorjeta. Desculpa, a gente não está mais papel. Eu ouvi uma frase, eu tenho muitas contradições. Uma vez que a Léo Aquila comentou comigo, ela falou o seguinte: Marcelo, Gil, vocês vivem muito de migalhas aqui na região do ABC. Vocês ficam pegando migalhas de quem tem poder. É verdade, nesse ano, você que está aí ouvindo, vendo a gente, vai ter eleição. Agora, tem que saber quem carregou de levantar a bandeira do movimento negro, mas carregou lá atrás, vamos carregar agora, porque carregar agora é fácil, né? Olha, até eu quero carregar agora, né, Marquete? Vamos carregar agora a bandeira, vamos embora, que agora é gostoso. Mas e carregar todo dia? Agora, cadê carregar? Quer nosso apoio? Me dá a chave. Cadê a chave da sua coordenadoria em Ribeirão Pires? Por que eu não te vejo? Por exemplo, Jefferson, por que não ter um homem negro, professor, educador na coordenadoria LGBT, fazer sua promoção lá? Vamos batalhar para você. Pronto. Uma coisa agora. Só complementando o que o Karen falou, tipo assim, ele não vê nenhuma trans ou travesti na recepção das prefeituras. Mas não é só na prefeitura. É em todos os lugares. Salvo as exceções de algumas coisas, que tem algumas que eu conheço, advogada, enfermeira, etc. Mas são raras. Né? Então não existe. Por quê? Eu acho que é pela falta de empatia, na verdade, e achar que toda travesti ou trans e tudo mais não é competente. Né? Então é tudo bagunça, é tudo festa, tudo oba-oba. Né? A gente tem esse estereótipo de acharem que a gente é oba-oba, viada alegria, você entendeu? E não é assim, a gente também tem o lado sério da coisa, a gente também é profissional. Também, antes de ser trans, eu me formei na faculdade, entendeu? Muita gente não sabe disso e acha que é oba-oba. Então, não é só na prefeitura. A gente tem necessidade de ter pessoas assim na prefeitura. Eu bato sempre nessa tecla, o Marcelo sabe, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo. Se todo mundo fosse considerado como seres humanos, nós não precisaríamos estar aqui falando desse tipo de coisa. Mas, infelizmente, a gente é segregado nesse sentido. Perfeito. Só mais uma coisa, Fabiana. Bem rapidinho. Sabe uma coisa aqui? Vocês não perceberam ainda? Tem um cara aí que tá no país, aí, um bolsominion, né? Aí ele pega aquela gayzinha bonitinha do lado dele, ele abraça ela, tudo. Por quê? Porque quer guetuar, tem que ser aquela que é maquiadinho. O gay, no padrão, ele cria um padrão de LGBT, viu, Marquete? Ele criou um padrão que, assim, você só vai encontrar travesti ou na avenida, não pode trabalhar em salão, Marquete, sabia disso? Para ele, só pode ser aquela gay afeminada que eu posso... E o meu corpo, sabe o que é gostoso a gente brincar às vezes? Saber que eu posso, hoje, tá assim, mas ai, que boa! Por que a gente não pode beijar um homem no espaço numa Câmara Municipal? Eu tenho meu dever, meu direito, estou solteira. Eu queria aproveitar um pouco que a Karen falou. A Karen falou que muitas pessoas não sabem um pouco da história dela ou das outras trans. Quando ela fala que ela fez faculdade, as pessoas acabam identificando como muito festeira.
né, Karen? Foi mais ou menos Sim, isso. sim. E aí eu queria saber para vocês, dentro do movimento, esse ano a parada foi virtual, né? O Marcelo até falou que fez live a semana inteira, estava, né, destruído de uma certa forma. Além das festas, o que a parada representa para cada um de vocês? Jefferson, como isso Na semana da... construi você e constrói você ao mesmo tempo? Aos outros homens, vamos dizer assim. Isso. Eu acho que a gente aproveita para levantar questões e discussões muito importantes, que eu acho que os movimentos todos, eles têm essa singularidade, essa questão de fazer festa, mas também a gente tem a questão da gente discutir. Eu acho que foi um importante momento da gente discutir. Nós lá do coletivo, nós temos uma parada em separado, uma parada que a gente chama de parada preta, que a gente discute questões da população LGBT preta no Brasil, e nós fizemos, na época da parada, um evento online também, fazendo essas discussões todas. Eu acho que essas datas específicas, elas servem para reflexão, mas elas só são válidas se a reflexão continua. É igual na questão do caso do George Floyd. Só é válido quando as pessoas se indignarem com George Floyd, se indignar com a mulher negra que estava o policial com o pé no pescoço dela. Eu acho isso muito importante. E aí eu vou acrescentar uma outra coisa nessa questão de discussão, e até falando de espaço, de até algumas outras coisas que o Marcelo falou, das questões de espaço, que há uma construção. Eu acho que a parada desse ano e de outros, a gente debateu bastante disso, que há uma construção social e política de nos destruir. O nosso corpo não é um corpo bem-vindo em vários lugares. Eu também não vou acreditar que os políticos que estão lá em Brasília, eles não sabem o nosso sofrimento. Eu acho que muitos deles, da população LGBT, principalmente da população LGBT negra, sabem o nosso sofrimento. Por isso que eles permanecem com esse sofrimento, porque a ideia é nos eliminar. A ideia é nos eliminar. Por que a gente não vai estar nos espaços? Porque se a gente estiver nos espaços, vão nos humanizar. E uma das coisas que mais foram feitas nesse país foi tirar de nós a humanidade. A humanidade foi aquilo que sempre nos foi negado. Então, se eu estou trabalhando numa repetição, se eu faço uma coisa e faço outra, quer dizer que eu sou um ser humano. Isso é extremamente importante. Eu ainda fico, e aí na parada a gente discutiu essa questão dos espaços todos, que a gente discutia também assim, essa possibilidade de algumas pessoas não se tornarem militantes. Quando falou assim da questão de ocupar um cargo, eu já ocupei alguns cargos dessa cidade, muitos deles, Conselho de Juventude, várias questões, mas assim, um certo momento da minha vida, o sistema que eu vivo me obrigou a não ter esse patrocínio para militar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer outras coisas. Então, assim, a gente luta, eu na minha vida luto, enquanto militante, hoje, como eu sou funcionário público, eu posso, para que outras pessoas não precisem lutar. Seria muito interessante que todas as pessoas estivessem na luta, militando, levantando a bandeira. Mas uma das minhas lutas é, por exemplo, que as minhas sobrinhas não tenham que falar sobre racismo, não tenham que estar numa coordenadoria de igualdade racial, não tenham que ir para a rua defender e ir contra a violência policial. Então, eu também fico pensando nisso. E aí, às vezes, quando eu penso, uma pessoa preta que está lá num conselho, para mim é extremamente importante. Mas uma pessoa que está na universidade, para mim a importância é a mesma. Uma pessoa negra de carteira assinada já é a mesma importância, porque é sobrevivência. E aqui a gente está num estado que ele quer que a gente morra. Então, em qualquer lugar que as pessoas estejam sobrevivendo e vivendo, para mim já é o marco assim, da militância. Então, nessa parada, a gente parou assim, para discutir essas questões. Eu acho que é muito importante a gente fazer essas discussões. E eu espero, assim, eu torço que a parada não pare. Que essa parada, no sentido assim, que só reforce. Esse mês a gente discute fortemente, porque é o mês da mulher negra, latina e caribenha, então a gente vai ter uma discussão também bem forte sobre as mulheres negras da América como um todo e Caribe. Então, assim, é uma discussão que vai somar. A gente está somando a discussão LGBT, aí a gente teve com o George Floyd uma soma de discussão negra, e a gente vai somar agora com a mulher negra. Então, que essas lutas sejam somativas. Vamos falar disso, mas também vamos falar disso, e vamos continuar levando, porque enquanto a gente não construir um movimento de massa,
como foi nos Estados Unidos durante um tempo, a gente dificilmente vai mudar a nossa situação. A gente precisa de movimento de massa. Vai precisar gente na política? Vai. Mas vai precisar na educação, na saúde, em todos os campos e áreas. Senão a gente não consegue mudar, a gente não consegue humanizar. Que é um absurdo, né? Falar que seres humanos precisam ser humanizados. Exatamente. Mas a gente sabe que durante muito tempo nós não fomos tratados como seres humanos. Ou, Exatamente. quem dirá, nem somos ainda, né? Karen, com você, Algumas Karen. pessoas não são. Com você, Karen. Então, eu acho assim, ó, eu concordo um pouco com o que a Nani falou uma época atrás, de que a parada virou uma micareta, né? Para algumas pessoas, realmente é uma micareta. Porque se você vai lá, para algumas pessoas, elas não sabem nem que tema que está dando a parada, né? Só que eu acho interessante, quanto mais pessoas estiver lá apoiando, as pessoas que estão coordenando e sabem do que estão lutando, usam os números para mostrar para as pessoas que têm o poder nas mãos, que pode, e as pessoas estão apoiando, né? Então, eu acho que tem, por exemplo, festa, né? Que realmente todo mundo é festeiro, inclusive foi a única parada, né, que não foi tirada da Paulista, o único evento que foi tirado da Paulista, que é o evento que traz mais dinheiro, segundo lugar, fora a Fórmula 1, né, então a prefeitura não ia tirar mesmo, mas eu acho que as pessoas que estão coordenando usam isso bem, né, usam os números que tem das paradas para conseguir política pública. Então, eu acho que São Paulo está muito mais avançado em relação a isso, porque teve esse apoio dos números, né? Mostrou-se os números para a prefeitura. Aqui em Santo André, Ribeirão, São Bernardo, ABC, os números são muito pequenos ainda. Eu vou falar uma coisa para você. Eu moro em Santo André, sou ABC e tal, mas eu não sei por quê. Porque esse povo daqui do ABC não participa. Só participa das coisas de São Paulo. E sim, tudo. É parada, é bar, é tudo essas coisas. Tô certa, Marcelo? Sim, Marquete. Entendeu? As pessoas não dão valor para as coisas aqui do ABC. Não dão valor. Os próprios moradores aqui do ABC não dão valor para isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que dar mais valor para a parada aqui de Santo André, do ABC, de Ribeirão, de São Bernardo, de Diadema, de São Caetano, para a gente conseguir políticas públicas nessas cidades também. Porque não adianta só a gente ir sair daqui para São Paulo conseguir, a gente está lá apoiando São Paulo, abaixa Bolsonaro, tarará, não sei o quê, consegue em São Paulo, mas não consegue aqui no ABC. Eu vivo aqui no ABC, então eu preciso que tenha políticas públicas no ABC também, né? Mas eu acho que é meio festa. Marco Antônio, qual a sua opinião, Marco? Vai além da festa? Gente, assim, eu acredito que sendo festa ou não sendo festa, é super importante a existência. Porque se não for festa, quando é que a gente vai celebrar qualquer coisa que seja ligada à comunidade LGBTQIA? Sendo festa ou não sendo festa, as pessoas precisam de um espaço para se aglomerar. Embora a gente não pode se aglomerar agora, mas as pessoas precisam de um espaço para se aglomerar, para se encontrar e para existir. Essas pessoas existem, fazendo festa ou não, né? E aí, assim, eu acho que a gente precisa, claro, refletir um pouco sobre isso, e as pautas precisariam ser desenvolvidas ao longo do ano. A gente tem 12 meses e a gente tira uma data, né? E aí eu vejo que existe um problema no Brasil, né? A gente tem o Dia do Índio, a gente tem o 20 de novembro, a gente tem a parada LGBT, e são coisas muito isoladas, né? E é um dia só que as pessoas tiram para falar sobre aquilo. E a gente tem uma cultura da micareta, e agora eu vou usar micareta num sentido pejorativo mesmo, né? Porque quando o Jefferson está falando de George Floyd, a gente vê que isso é uma onda, que isso é um movimento, né? E ainda é uma onda, é um movimento que passa,
Só que, assim, o racismo a gente vive todos os dias, nós, pessoas pretas. Eu não vivo o racismo um dia. Que delícia se eu vivesse o racismo num dia. A homofobia a gente não vive um dia, a gente vive a homofobia todos os dias. Se você não é a pessoa LGBT dentro de um padrão, né, e as coisas ficam mais evidentes, você é um homem gay mais afeminado, você é uma mulher lésbica mais masculinizadas, e isso é da sua natureza, você vai, sim, sofrer mais violência na rua, né? Então, tudo que fica evidente para as pessoas, por exemplo, a cor da nossa pele é uma coisa evidente, não tem como esconder, graças a Deus, que eu adoro ser negro, né? Mas essas coisas que ficam evidentes, elas vão sofrendo cada vez mais violência, né? E isso é todo dia, não é um dia no ano. Né? E aí tem outras coisas que eu acho que são mais negativas, que é, por exemplo, a gente não parar para refletir na essência disso, né? A gente, como que parte a parada LGBT? Parte, por exemplo, com a Marsha P. Johnson lá em Stonewall, né? E as pessoas tem um filme que fala sobre a história de Stonewall que silencia e não mostra a marcha, que foi a pessoa, o cerne do movimento, sabe? E coloca a marcha como uma pessoa, como uma figura, como uma figura menor, secundária, e de uma forma totalmente bizarra, engraçada, sabe? E ela foi uma pessoa super importante. Então a gente precisa saber onde é que esse movimento nasce, da onde ele surge, com quem ele surge, qual é a intenção disso, né? E aí a gente precisa entender que esse movimento ele foi cooptado pelas marcas. Então, assim, você vê, quando você vai na parada LGBT, você vê na Paulista os totens de diversas marcas, né? Não vou dizê-las aqui para não propagar, mas você vê o totem de diversas marcas que cooptaram aquele movimento e se falam como representantes daquilo. Mas aí eu pergunto, onde é que essas marcas colaboram com o movimento LGBT no dia a dia, disponibilizando vagas de empregos, preparação, formação para as pessoas, porque, assim, são empresas que eu já ouvi justificativas do tipo, mas pessoas LGBTs não têm formação, então contrate essa pessoa e ofereça uma formação. Várias empresas fazem isso. Tem empresas que, quando elas são interessadas, tem empresas que contratam homens e dão uma formação para esses homens, jovens, adolescentes. E por que não fazer isso com pessoas LGBTs? Porque o que a gente precisa é de oportunidades, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão, né? Precisava as pessoas se conscientizarem mais do que elas estão fazendo ali, e que ali é um movimento político, né? Mas existe essa questão das pessoas criticarem como festa, né? É festa, mas só daqueles corpos políticos estarem ali, existe uma política acontecendo, está incomodando uma cidade, está gerando um burburinho, as pessoas estão falando, as pessoas estão percebendo, olha, essas pessoas existem, elas existem em uma grande escala, porque olha quanta gente tomando a rua, olha quanta gente acompanhando os trios elétricos, olha quanta gente falando, quanta gente existindo e nas diversas formas, né? E as pessoas precisam reivindicar os seus lugares. Inventaram uma palavra diversidade. Então, tudo que é diferente, elas colocam nesse bloco, nessa caixinha de diversidade, como se tudo fosse um aglomerado só. E esquecem que as pessoas têm especificidades. Por mais que a gente tenha pessoas LGBTs, pessoas negras, né, mulheres lá, né, nos cargos de poder, exercendo a política do país, a gente precisa entender que mulheres não é um bloco. Todas as mulheres são iguais, né? O feminismo negro mesmo está aí para dizer que o feminismo, a ideia de feminismo, ele não deu conta de falar de todas as mulheres. As mulheres brancas estavam pedindo, por exemplo, uma das pautas era que as mulheres brancas queriam sair para trabalhar, só que as mulheres pretas sempre estavam servindo, inclusive as mulheres brancas. As mulheres pretas nunca pararam de trabalhar. Então, assim, as pautas, quando a gente fala movimento negro, quando a gente fala movimento LGBT, a gente está falando de pessoas que têm experiências e vivências diferentes. Então, assim, nem sempre uma mulher trans vai dar conta de todas as mulheres trans. Nem todas as mulheres trans são Roberta Closes.
Nem todas as mulheres trans são Roberta Clover. Você entende? Então a gente precisa também pensar sobre essa questão, né? Que por mais que a gente não abre mão de que as nossas representatividades, as nossas representações sejam coerentes com o que está sendo pedido ali. E aí a gente precisa estabelecer um diálogo com essas representatividades que estão ali, porque nem todas dão conta. Quando eu estou falando de homem negro, eu não estou representando todos os homens negros do mundo, né? Eu estou representando homens negros, mas a gente precisa entender que existe uma diversidade aí, uma pluralidade de homens negros, então acho que a gente precisa pensar sobre isso. E se for festa ou se não for festa, a gente tem que estar lá ocupando esse espaço, porque Exatamente. se um dia só que tem, a gente vai deixar de ir? Não, bora lá. Perfeito. Marcelo, fez a anotação? Fala pra gente. É uma área muito difícil para se falar. Acho que é uma das áreas que muito mais difícil para se falar. Por exemplo, hoje a gente não concorda, o movimento de paradas de São Paulo, uma grande maioria, não concorda com o que acontece na parada de São Paulo, mais. O que a Marquete falou uma grande verdade. A parada de São Paulo virou uma festa, um pique-money e saiu fora da realidade. É que nem você comentou, as pessoas vão pelo embalo, vão para a parada de São Paulo, vão para lá, e você só valoriza o que acontece naquela parada, que você coloca um tema e se perde no meio de você ver um Pablo Vittar que lê um texto decorativo para falar de política pública LGBT, que ele não sabe o que é ser LGBT no dia a dia. Está bem distante de uma realidade, de uma travesti que estamos vivendo hoje em dia. O momento da Pablo Vittar é outro. E cobra cachê bem altos para paradas, por exemplo. Se Santo André seria um sonho trazer Pablo Vittar, mas não tem, não existe patrocínio para isso. O que a Marquete falou é uma coisa muito séria. É um absurdo você ver. É que assim, Marquete entra numa região que é interior para eles. Os caipiras do ABC vão vir para São Paulo. Vão para São Paulo. É São Paulo que eles falam também. Pega o trem, vamos para São Paulo. Faz tudo caravana. Vamos para São Paulo. Estamos lá na parada. E ficam pulando atrás dos trios. Mas ele falou, concordo, tem os corpos presentes. Mas uma verdadeira parada de você valorizar a parada de Santo André, do Grande ABC Paulista, valorizar a parada de Diadema, que é o grito do orgulho LGBT, você ocupar esses espaços, é um acovardamento LGBT do Grande ABC, mas não só aqui do interior de São Paulo. Nós tivemos agora uma tragédia que fizeram, foi a parada virtual de São Paulo, fez uma parada virtual que colocou somente os youtubers que colocaram lá. Eles não sabem nem o que é homofobia, não sabiam nem o que é transfobia. Colocaram aqui o pessoal que fica seguindo, quem segue no Instagram, porque são bonitinhos. Povo, a realidade é outra. A realidade de quem vive a homofobia e de quem vive a transfobia somos nós, está na nossa pele, está no nosso corpo. Nós temos história. Aí o Estado de São Paulo fez uma parada estadual virtual, com grandes paradas, para mostrar o que acontece no interior, na Baixada Santista, no Grande ABC Paulista. Foi 15 minutos cada parada, mas cada um levou a sua fala de voz. Mas para você ver como que existe um contexto do Pink Money, a parada de São Paulo se vendeu à associação da parada, porque precisa de dinheiro. E dinheiro para se manter em frente a um capital, que aí que não fala, Marquete, de tentar na prefeitura, o poder político, quando você coloca uma população trans dentro do espaço público, ela ocupa um espaço. Nós temos uma professora travesti em tal lugar. Não é assim que é falado? Nós temos uma diretora trans em tal lugar. Não tinha que ter uma ou outra. A gente começa a ser jogado uma, e aí o restante. Nós temos que perceber que a parada, para mim, o momento da parada, quando eu tô, é o momento de você chegar, é um respiro de ali, você saber que tem os nossos iguais. É que quem vivenciou aqui, quando eu comecei na PAI em 1999, a primeira parada que eu fui em 2000, sabe por que você encontrar pessoas iguais a gente na rua, e sem a polícia bater, a gente poder saber, e a parada se torna um dia de você ver pessoas iguais a nós. Povo, ainda existe isso. Nós estamos esquecendo um fator, nesse momento de pandemia, nós estamos tendo pessoas LGBT. Marquete, lamentavelmente, hoje, essa semana, um gay foi botado para fora de casa, porque falou que era gay.
Nós estamos pegando homens trans que ligam para a gente pede para ele assim, por favor, não assuma, vivencie isso, deixa acabar a pandemia, senão você vai ter 2 pandemias na tua vida. Não assuma a sua orientação sexual, não é o momento, segura dentro do armário. E aí vem o quê? Quando assume, que nem o que aconteceu aqui na nossa região, um menino que jogou querosene no corpo e se suicidou, o outro que colocou um pau e ficou pendurado num ferro, aqui na Rua das Figueiras, tentando se matar, um gay. Pessoal, a gente fala, a realidade nossa, nós somos pessoas aqui, nós somos sobreviventes. Entenda uma coisa, a Marquete, quando eu falo para você que eu gosto, a Marquete, nós vivemos uma época, Fabiana, Magé, vocês não conheceram a Corinto? Meu Deus do céu, aquilo lá era aquele momento da ditadura militar, a gente poder ir para uma parada, era uma balada, aquilo lá era uma parada. E todo sábado e domingo era uma parada. Porque você está na porta da Corinto, era uma reivindicação de revolta contra a polícia militar do estado de São Paulo, que Paulo Maluf colocava contra a gente. Qual que era a lei? Era bater em todo mundo. Uhum. Então, é você saber que a parada, ela traz orgulho, um RG para nossa vida. E tem que deixar de ser caipira, não vai para São Paulo, vai para Santo André, vai para São Bernardo, vai para Diadema. Entendeu? Porque valoriza. Que nem a Marquete falou agora, se nós fizermos isso na nossa região, olha, postar que nós vamos mudar esse contexto de visibilidade. A parada é muito orgulho. Ela é acima do orgulho de tudo. Porque o Stonewall deixou claro, nós podemos juntos mudar todo mundo. Sim. Isso é. Perfeito. Eu amo a parada. O Marcelo tocou num assunto muito importante, que foi uma reportagem que foi na revista Fórum, se não me engano, online, onde fala, não saia do armário em plena pandemia, né? Onde a gente acabou de falar de 2 isolamentos. E eu queria saber um pouquinho mais disso. O Marcelo, ele pincelou um pouco sobre isso, mas eu queria saber de vocês. O que remete isso para vocês na prática mesmo? Não só porque a gente lê matérias e a gente acaba lendo e acaba não absorvendo o que realmente importa, porque sempre vai um pouco mais além. Se a gente não tem a vivência, se a gente não tem essa como é que eu vou dizer, uma coisa mais palpável, a gente acaba não dando tanta importância. E acaba, às vezes, caindo no meme, né? Ai, não vou sair do armário e tudo mais. Como é isso, Jefferson? Eu acredito assim, que as populações que sofrem qualquer tipo de violência são populações que, quando você vai citá-las, você tem que perceber que muita da sua vida tem relação com aquela violência. E talvez a sua vivência não seja a vivência delas. Isso eu acho, assim, extremamente importante. Então, eu já vi discussões, às vezes, de falar-se de algo famoso, uma outra pessoa, nossa, mas por que ele não saiu do armário antes? Então, as pessoas precisam entender que a vivência da pessoa não é a mesma vivência dela. Tem muitas pessoas que têm uma oportunidade, uma família compreensiva, um emprego fixo, um espaço que ele pode se mostrar exatamente como é, mas tem outras pessoas que não. Então, eu acho que muito dessa questão é saber entender que todo mundo vai ter seu tempo. Enquanto a gente não tiver uma sociedade justa e igualitária, as pessoas vão se esconder. E aí eu já coloco isso até na questão anterior, que aí a pergunta de por que as pessoas vão para São Paulo. Vou dizer, porque em São Paulo tem milhões de pessoas. É por isso que as pessoas vão para lá. É porque São Paulo tem milhões de pessoas. Imagine você estar na sua cidade, a todo momento, sendo perseguido. Aí um dia, você tem a oportunidade de estar em São Paulo com 2 milhões de pessoas, ou muito mais que isso, e ninguém te perseguir. Por mais que isso seja fantasioso em vários sentidos, mas é uma questão. Outra questão os movimentos, eles não são criados assim para ser fácil, da pessoa, vai ter uma manifestação aqui na minha cidade, alguma coisa assim, então as pessoas vão, não. Porque se fosse fácil, a gente não estaria nem aqui discutindo isso. As pessoas, elas são guiadas justamente para não participar dos movimentos. Então, se a pessoa está participando onde quer que seja, para mim já é uma felicidade. Eu lembro que quando a gente fazia o 20 de novembro, a marcha era toda em São Paulo. Eu acho que é uma construção que a parada vai passar. Era só em São Paulo. Aí em Ribeirão Pires, porque nós fomos a primeira cidade aqui da região a aprovar o feriado, a gente começou a ter aqui. Então, houve uma certa dificuldade, porque algumas pessoas
queriam continuar indo para São Paulo e outras pessoas queriam vir na marcha no movimento aqui. Foi gradual isso. Então, eu acho que a gente tem essa questão de quando nós estamos falando com populações LGBTs, populações LGBT pretas, que nós estamos falando com pessoas fragilizadas, sempre fragilizadas. Pode ser o caso da Pablo Vittar, que ela tem uma outra construção de vida, mas traz fragilidade na vida dela igual qualquer outra pessoa. Porque se ela escolhesse uma carreira de cantor branco cis, ela estaria fazendo muito mais sucesso, estaria com outras questões. Então, assim, eu não vejo na população LGBT, principalmente na população LGBT preta, quem está sobre o benefício. Pode ser o YouTube com 1 milhão de seguidores, mas o YouTube com 1 milhão de seguidores vai sofrer, porque o Hamilton da Fórmula 1 é um homem cis, hétero, tem muito dinheiro e está sofrendo com racismo. Sim. Eu acho que é lindo. E não elimina, sabe? Tem algumas coisas que pode ser YouTube, pode ser cantor, não elimina. Então eu acho que a gente tem que pensar nessa questão que na subjetividade. Cada pessoa vai ter a sua. Aí voltando na pergunta de agora, eu penso exatamente nisso. Eu acho que cada um tem seu tempo. Eu já vi pessoas negras de pele mais clara numa conversa e falar assim, não, eu não acho que eu sou negra. Eu falei, tudo bem. Eu não tava, a pessoa veio, ela tinha uma dúvida, ela falava comigo, mas ela falava, sabe por quê? Aí falou, nossa, professor, alguns alunos falavam, nossa, professor, é claro que ela é negra. Eu falo assim, então, mas o que significa ser negro? Ser negro significa que você vai sofrer preconceito. Então, quanto mais eu me esconder, melhor, é uma proteção. Eu não acho justo uma sociedade racista, homofóbica, LGBTQ-fóbica como a nossa, a gente fazer cobrança das pessoas. Óbvio que a gente não queria essa construção. Óbvio que a gente queria que as pessoas fossem exatamente o que elas são. É óbvio isso. É óbvio que eu vejo, assim, que as pessoas felizes com seus cabelos, com a sua pele, com o seu gênero, em processo de transição, seja transição capilar ou transição de gênero, isso me dá uma felicidade, porque eu entendo que a pessoa está se descobrindo, está sendo exatamente o que ela é. Mas eu entendo também o que vai trazer de sofrimento para ela. Eu entendo as portas que vão ser fechadas, eu entendo a família, a crítica que a família vai ter. Então, eu acho extremamente complexo populações fragilizadas, grupos fragilizados, a gente precisa ser extremamente compreensivo com essas pessoas, porque às vezes a fragilidade é uma proteção, e é uma proteção do sistema que quer nos matar, né? Então, eu acho isso, né? Então, quando eu vejo o Marcelo falando da pandemia, espera a pandemia, eu entendo isso. Eu já tive um aluno do 7º ano, uma vez, que ele me mandou um bilhete na carteira, e ele disse assim, eu sou gay. 7º ano, eu fiquei assim, chocado, porque eu tinha 21 anos, então faz uns 14, 15 anos atrás, eu era um jovem começando a dar aula, eu não sabia o que fazer. Mas o que eu vou falar para uma criança de 7º ano? Ó, você chega na sua casa e fala para o seu pai e para sua mãe que você é gay, tá? Gay, não tem nenhum problema. Então, ele me contou depois, ele teve o tempo dele, a conversa com os pais, ele saber, aí ele, emprego, sabe? Eu acho isso importante. A gente não achar que é um tema muito fácil, que é só abrir a porta do armário e falar assim, olha, gente, estou aqui. Infelizmente, não é só isso, né? Perfeito. Karen? Então, eu concordo assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu fui abençoada em relação a ser trans e depois antes gay, né? Eu não tive nenhum problema em relação a nada, nem em emprego, nem na família, nem nos vizinhos, e nenhum problema, assim. Eu tive uma transição de gay para trans, um pouco mais velha já, né? Eu já era bem mais velha quando eu me transformei, porque as pessoas se transformam com 14, 15, 16 anos. Só que eu concordo com o Jefferson, entendeu? Eu acho que cada um tem que ter o seu momento. Né? Eu entendo também que as pessoas... Por que as pessoas não se assumirem no tempo que a gente quer, na verdade? Porque é o que o Jefferson falou. É o medo do sofrimento, o medo do isolamento, do abandono, né? Do julgamento. Entendeu? Porque quando você se assume, as pessoas que você mais ama, na verdade, te viram as costas, por exemplo, porque não entendam que você é gay, trans ou qualquer outra coisa, né? Da sigla LGBTQI+. Então, eu entendo que as pessoas têm que ter o tempo. O que eu não acho legal é as pessoas, que existem muitos tipos de pessoas que não querem se assumir, criticam, batem e matam as pessoas LGBTQI.
né? Então eu acho assim, ó, não me importa das pessoas não se assumirem. Ai, vou me assumir agora, né? Nem que não se assuma. Cada um sabe o que é bom para você. Porque o se assumir, na verdade, vem, eu digo de novo, o sofrimento, o abandono, o isolamento, até você encontrar pessoas que te apoiem, que te levem para o lugar, porque é bem isso, né? Então, assim, eu entendo isso, mas eu não entendo e não aceito as pessoas que não assumem e são essas pessoas que matam, que batem, que xingam na rua, né? Que são os verdadeiros fóbicos da vida, né? Transfóbico, LGTB-fóbico, qualquer coisa de fóbico. Então, assim, eu acho que tem que ser assumir no tempo da pessoa. Que não, se não quiser se assumir, não tem nenhum problema. Mas também não faça como essas pessoas que matam, batem, estupram e etc, 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 etc. Marcelo? É assim, o momento de assumir hoje, nós estamos vivendo um momento único nesse ano, que é o momento da pandemia. Sim. Desde o dia 15 de março, as pessoas estão ficando dentro de casa. E as pessoas acabam querendo assumir para sua família, muitas vezes, e não é, a gente não indica. Nós temos relatos, cada telefonema que a gente pega, cada história, é que, assim, desde a parte de violência familiar, a gente pegou situações, assim, de estupro, você ouve situações, assim, de estupro coletivo que o homem trans sofreu, e nesse momento de pandemia, está acontecendo tudo isso que vocês podem imaginar. Quando é uma situação dessa, o que nós estamos fazendo, no meu caso, por exemplo, Marquete e demais? Está encaminhando para um psicólogo, um psiquiatra virtual. A gente conseguiu uma ajuda. Porque esse momento você ficar dentro de casa, em quarentena, tem famílias que estão desde o mês de março, não estão para a rua. Tem que manter o distanciamento social. Nós temos que saber que tem que usar máscara, tem que usar álcool com gel. Isso é uma realidade que o movimento... Nós vamos fazer uma live semana aqui agora, que o movimento LGBT, uma grande parte ainda, está pensando que é festa. Tem pessoas pensando que vai ter parada esse ano ainda, e querem ter parada no momento de pandemia. Nós vamos ter uma realidade que... Nós vamos falando de vidas humanas agora. É um vírus que mata. E a nossa população LGBT... em geral, parece que está vivendo no sistema solar do Aí o Survivor. Está perdido por aí, não. Tem que usar máscara, tem que colocar, tem que ter isso. Mas falar com uma pessoa que não usa nem camisinha, Marcelo. Não, tem que saber usar a camisinha, tomar PEP, tomar PrEP, tem que saber tomar os cuidados, tem que saber falar, tem que saber agir, e tem que usar a bendita da máscara. Se nós usarmos a máscara também, não tem como. E parece que tudo isso vira... Agora as pessoas estão caindo as máscaras dentro dos seus lares. Não podemos esquecer uma coisa. Nós estamos vivendo um momento hoje, no país, que ainda esse infeliz, quem está no poder, tem 30%. Esse 30%, eles são racistas, não gostam da gente. Não gostam de negros, são machistas. Eles são homofóbicos, são sim, são transfóbicos. Eles querem que a gente vote, eles querem que você vá para o gueto, vá ser cabeleireiro, Marcelo, mas vai para a avenida. Vamos que esconder vocês. Eles querem pressionar de qualquer maneira e esconder a nossa existência. Se a população não acordar para essa realidade, e você assumir a sua identidade nesse momento na sua casa, e se sua família for ainda de uma religião que seja uma religião fundamentalista e que segue os preceitos do tal bolsomínio, que é um vírus, esse bolsomínio, se seguir isso é morte, é espancamento. A gente não pode esquecer, homofobia é crime, transfobia é crime. Mas quando você chega para fazer denúncia, foi meu pai que bateu, foi minha mãe, eu não posso fazer isso. Tem casos de espancamentos ocorrendo nesse momento. Se nós não percebermos essa grande realidade, é enfrentar de frente. Nós temos um problema bem na nossa frente. Concordo, tem que sair do armário, temos que assumir, temos que vivenciar isso. Mas não é o momento agora. O momento agora, se você fizer isso, entendeu? Só que nós estamos num momento único. Quem vai dar o suporte? Porque jogaram esse menino para a rua, ele foi parar aqui em São Paulo, jogaram ele para a rua.
um jovem de 19 anos. E aí, vão fazer o quê? São situações que acabam levando o quê? Se for, acabam levando para as meninas, próprias meninas, sabe? Você não pode ir para a avenida fazer programa, e muitas delas são obrigadas a fazer, como numa situação de pandemia. A gente ajuda com doação de cesta básica, vocês também, um ajuda aqui, um ajuda colar. Só que existem outras necessidades. Vai além do que nós podemos fazer hoje. Eu vejo assim, nós estamos com uma bomba na mão. Perfeito. Quem falta falar? Jefferson ou Marco Antônio? Sou eu. Então vai lá. Gente, eu acho que assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. Essa frase ela é bem clichê, mas eu acho que ela cabe muito aqui. Cada um sabe o seu tempo, o seu momento, né? Eu não gosto muito dessa coisa de fiscal de militância, não, do tipo, olha, militante se comporta assim, militante usa os cabelos, militante fala assim, militante usa essa roupa. Eu acho que determinadas pessoas e corpos são militantes no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua presença e na sua existência, né? E eu acho que a gente, às vezes, tende a discutir as coisas e as relações de uma maneira muito superficial, e às vezes muito muito a priori, né? A gente precisa. Eu concordo quando o Marcelo diz que a parada LGBT, que ia mais virtual, foi muito, ela foi insatisfatória, tal. Mas as pessoas que estiveram lá, elas foram convidadas por uma empresa que é patrocinada por outras empresas, que recebe dinheiro de outras empresas. Então, a questão ela é muito mais profunda do que só a gente criticar as caras brancas e bonitinhas que estiveram lá, né? A gente precisa criticar um sistema, uma estrutura que é muito mais profunda e alicerçada do que as pessoas que estavam lá. E aí, às vezes, a gente vai muito impulsionado por movido, né, pela dor, pelo esquecimento, pela invisibilidade, e a gente acaba, não estou dizendo que foi isso, Marcelo, mas às vezes a gente acaba brigando entre a gente, se atacando entre a gente, e aí o Jefferson traz uma discussão que é muito importante. Pessoas, né, a pessoa preta, por mais que ela seja de pele clara, da pele mais clara até a pele mais escura, ela vai viver o racismo em camadas diferentes, mas vai viver, né? A Pablo Vittar, ao cara gay mais higienizado e branco, também vai viver a homofobia, né? Porque a gente está num país que é liderado por homens brancos, a gente está numa estrutura machista, e tudo que não for exatamente como é a estrutura, como é a ordem, né? A ordem social, vai sofrer porque está dentro de um cômodo diferente, né? Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui em casa, mas tranquilo, estão derrubando alguma coisa, vou tirar algum barulho, desculpa. Então, vai viver essa diferenciação, né? Então, assim, ninguém tá assim 100% protegido, né? Então a gente precisa fazer a crítica, mas a gente precisa fazer a crítica de uma forma mais aprofundada e tirar um pouco do particular, né, do pessoal, né? E criticar as estruturas mesmo, porque só a gente implodindo as estruturas é que a gente vai conseguir mudança, porque talvez o ano que vem, se Deus o livre guarde, a gente estiver nessa pandemia, nesse isolamento que a gente não aguenta mais. Não, pelo amor de Deus, para. Sim, com certeza, pelo amor de Deus. Sim, pelo amor de Deus. Mas assim, pode ser que as caras mudem, mas o fenótipo não. Porque as pessoas, infelizmente, na nossa sociedade, elas são descartáveis, né? Olha só, hoje em dia, né, a gente cresceu com Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, hoje em dia são outras caras que estão aí. A gente cresceu com Sandy Júnior, as duplas são outras. Então, as pessoas, existe uma dança das cadeiras, mas é engraçado que, assim, o fenótipo não muda. Você se compreende? O fenótipo não muda. A gente não tem ainda uma apresentadora de talk show preta. A gente não tem apresentadores de televisão pretos trans, homens ou mulheres.
né? Os programas de esportes ainda são, em sua grande maioria, apresentados por homens, por mais que a gente tenha o futebol feminino, a gente tenha mulheres no vôlei, no basquete, mas quem está discutindo esporte, na sua grande maioria, são os homens, né? E os homens brancos. Então, assim, não são mais os mesmos apresentadores. Galvão Bueno está se aposentando, por exemplo, né? Mas são homens que estão lá dentro de um perfil. Então, assim, não, é nesse sentido que eu digo, não adianta a gente criticar a pessoa que está lá. A gente precisa criticar a estrutura, a gente precisa criticar as empresas que se apropriam das nossas narrativas, que se apropriam das nossas pautas e fazem o momento delas ali, porque até as empresas acabam mudando, elas também não se perpetuam, né, ali dentro daquele sistema, porque as pautas também, elas vão mudando e se alterando. Nunca se falou tanto de racismo como nos últimos tempos, né? Claro que em suas devidas proporções, né? Um pouco aqui, aí daqui a pouco eles param de falar, mas por mais que tenha se falado de racismo, poucas pessoas têm ouvido, porque a CNN, né, faz um programa, né, com todos os apresentadores negros num dia. E depois, gente? E depois? Por que não foi criado algo, né, eficiente? E é muito engraçado, assim, eu vou falar mais uma vez falando de televisão, a Fátima Bernardes, ela sai de férias, né, mas os apresentadores que são escalados para estar substituindo ela são sempre o mesmo fenótipo. E a gente tem lá o Manuel, por exemplo, a repórter com pautas incríveis, apresentando brilhantemente as pautas, as reportagens. Por que ele não é convidado para cobrir ela uma semana? Fica aí a pergunta. Essa é uma das questões, Marco Antônio, que a gente levantou na live da Esther Chance do Nuno, que quando o Marcelo fala que a parada teve mais influência do que mais famosos, né, que foram eleitos, né, para essa parada, sobre essa questão de liberar as plataformas como o Instagram para pessoas negras falarem, né? Até que ponto essa liberação ela é positiva? Como você falou, foi na CNN Brasil, né, que houve essa questão até da consuleza, onde ela fez o questionamento ao vivo e tudo mais, mas é que você falou, foi uma única vez. E a gente está falando sobre um processo que não acontece um único dia. E aí eu queria saber do Marcelo. Marcelo, fala um pouquinho como é que você vê isso dentro do movimento LGBT, porque muito se fala, muitas ações aconteceram, né, por conta de ser um mês, mas quando acaba a comemoração, quando a gente fala que é importante ter uma data, mas quando a gente se limita a essa data, como é que as coisas acontecem? Porque sair do armário não está só na pandemia, como você falou. Então, muitas outras coisas acontecem, não são vistas, não são ouvidas, não são vivenciadas por outras pessoas que estão fora dessa bolha, porque acaba se limitando a alguns momentos, como se fosse um relâmpago. Aconteceu, foi isso que aconteceu, pronto, acabou. Mas não acaba ali, as coisas continuam acontecendo. Só respondendo até o que o Jefferson falou, a gente realiza parada aqui há 16 anos. Então nós temos autonomia, como grandes paradas do Estado de São Paulo, para criticar sim o sistema que a parada aceitou fazer. A parada, quando ela tirou o nosso trio elétrico, levou uma cruz na Paulista, retirar o trio da POS, retirar o trio dos movimentos sociais e sindicatos, eles venderam a parada para todas as empresas de Pink Money que estão lá. Então, assim, nós vamos criticar, o movimento tem que acordar e quebrar, a associação não manda na parada. Não é uma parada, nós temos autonomia para falar de parada, nós realizamos parada, nós temos autonomia para isso. E quando você fala que a gente tem que se vivenciar dia a dia, acabou a parada, no dia seguinte eu sou gay da mesma maneira, só que existe uma coisa que é muito importante salientar, o empoderamento. É que nem eu falo, estamos vivendo hoje uma linguagem que querem colocar o seu cargo é esse, você não vai poder sair. Porque somente quando a gente comenta que existe a cota para negros, cadê a cota da população trans? Recentemente, agora quiseram tiraram o direito de umas não prestarem o Enem.
Tiraram. Por que tem que ter o direito de espaço, de ocupação da população de travestis, mulheres transexuais? E quando você coloca isso, aonde está a população de gays e negros em espaços públicos? Eu sou gay branco, querido. Nessa hora é confortável, não é confortável. E você carrega toda uma autonomia de você carregar várias políticas públicas. Eu não posso carregar somente falar somente por uma sigla. Você tem que pegar vários outros direcionamentos quando você fala do discurso de política pública. O vivenciar é de suma importância para isso. Agora, é importante salientar, eu volto a pegar nessa tecla. Aonde que está a mulher lésbica negra? Aonde que está o homem trans negro? Aonde que está a travesti negra? Aonde que está essa mulher quando ela assume com a sua identidade no espaço? Porque quando ela assumiu, a preocupação da mãe nessa hora, quando você se assume, a mãe, ela tem assim, mas é o que vai acontecer numa sociedade aí fora. O que a sociedade vai fazer contra aquela pessoa? O que nós vamos vivenciar quando aquele homofóbico... Pessoal, nós temos que perceber uma coisa. Os carecas do ABC, que aquilo que era mito, hoje virou mito. Era uma realidade no ano até 2009. Eles estão aqui no ABC Paulista ainda. Eles existem. Não é mito. Eles existem aqui. Não é verdade, Marquete? Eles existem aqui na região. E quando eles agem na calada da noite, é que nem eu sempre digo, nós estamos lidando no movimento, é um vulcão adormecido a homofobia, a transfobia. E quando ela aparece, ela deixa o scalp feito. Os casos de travestis assassinados em São Bernardo do Campo, morreu mais uma, já virou assim, morreu mais uma. E ninguém resolveu até hoje quem faz o crime. Quando você acabou a parada do orgulho LGBT, acaba a nossa parada, você volta para a sua realidade. A realidade de Santo André, você não tem política pública, você não tem onde recorrer. Ribeirão Pires tem agora, mas você sabe. E tentem usar o seu espaço público quando você sofre um ato de homofobia e transfobia. Faça uma brincadeira. Fala você fez um ato, sofreu uma consequência, e procurem ver como que é o atendimento. Vocês vão ver que vocês vão parar do nada. Não existe. É um absurdo. E é isso que acontece, Fabiana. Lamentavelmente, você sai do armário, você vai vivenciar o dia a dia para uma realidade que nós temos, não tem o que palpável aqui. E quando você pega uma denúncia, toda a delegacia tem que pegar. Mas por que quando a gente sofre homofobia, tem que provar? Tem que ter advogado. Será que sofreu mesmo? Será que ele sofreu isso? É o tipo do racismo. Será que sofreu racismo mesmo? Vamos fazer uma reunião de mediação de conflito. Vamos sentar as duas partes e tudo se resolve. Parece que tudo acaba em pizza? Não. A gente vai acabar num belo... E você falou uma coisa muito boa, Jefferson. Olha, aquele corredor de Fórmula 1, ele é lindíssimo, meu amor. Eu tenho orgulho de falar com um homem bonito, eu queria beijar ele muito a boca dele. Por que não? Quem me dera beijar a boca daquele homem? Mas por quê? Não é? É um sonho. Você pode beijar em pensamento, vou flutuar. Mas por que hoje o meu corpo permite falar isso? Entende que gostoso que é? Não permitia um tempo atrás. Hoje eu me permito. E a gente demorou para perceber esse detalhe, que são detalhes que a gente tem que pensar uma coisa. Não é que a gente é um biguista, a gente só pensa na gente. Você que está ouvindo a gente. Nós temos que fazer uma autocrítica para um autoempoderamento. Por quê? Temos que abrir os olhos, porque nem tudo... Eu não compro mais o Madeiro, mais nada. Se todo mundo tiver consciência, você vai pagar o que está acontecendo por aí? As fake news? Eu não vou usar mais daquela academia, não vou usar problema daquela academia idiota também, porque eu não vou pagar os fake news. Essa consciência que todos têm que tomar consciência. Eu nem fez uma pergunta aqui, não sei quem comentou. Será que tal empresa está empregando as travestis ou só quer nosso dinheiro? Ou quer que você beba tal marca de cerveja, mas não tem nem... Aí que tá. Cadê quem está trabalhando lá? E abafou o caso, povo. Deixa. Jefferson, queria que você falasse um pouquinho. Eu acredito assim, né, que para a gente resolver essas questões, por isso que eu acho que eu penso como marco dessa complexidade das questões todas. Eu sempre analiso quando você faz uma crítica a alguém que está
ao seu lado no movimento, se aquela crítica está servindo para o movimento ou para quem não gosta da gente. Então, assim, quando você faz uma crítica à parada, ela vai servir como uma construção da parada, como um espaço de luta, como um espaço de complementação da luta, como um espaço de visibilidade. Eu acho extremamente importante a crítica, mesmo porque não tem, eu sou professor de história, não tem nada que eu não critique nessa vida. Mas eu também entendo como a crítica chega. Porque quando você faz uma crítica à parada, parte das pessoas vão dizer, olha, é verdade, a parada precisa mudar isso, mudar aquilo. Outras partes vão dizer, tá vendo? Nem eles se entendem, viu? Nem eles gostam. É. Então, eu acho que a gente... Então, eu fico muito pensativo nessas questões. Porque aí, quando eu falo do que está acontecendo lá, do processo todo, eu sei quanto a organização da parada ou qualquer outro movimento, às vezes se beneficia de alguma coisa, mas eu sei que tem gente se beneficiando há muito tempo mais, há muito tempo, e essas pessoas que estão se beneficiando mais há tanto tempo, elas me incomodam muito mais, a tempo de eu não ter tempo para fazer uma crítica a esse povo, porque, sabe, a gente já está tão atrasado, então eu acho que é extremamente... Me causa muita reflexão quando dessas reflexões. Então, quando eu, por exemplo, a Fabiana falou de uma pessoa negra a ocupar o Instagram de uma pessoa famosa, eu fiquei pensando quanto que aquilo era bom, quanto que aquilo era ruim, mas aí eu vi algumas pessoas publicamente criticando as pessoas que não ocuparam. Ora, se aquele não é seu caminho de luta, deixa as pessoas fazerem um caminho de luta que eles são viáveis, porque muito mais me irrita o racismo do que alguém que está ocupando o Instagram de outra pessoa para falar de racismo. Aí eu não concordo com aquilo, ok, mas eu acho que há coisas maiores que me irritam assim muito mais. Então, quando eu falei aqui da questão da parada, é justamente disso. Por exemplo, você pode pensar aqui, tem muita gente aqui no ABC Paulista, galera do movimento antigo, que já cometeram assim, erros, fez alguma coisa, se alinhou com quem não devia, ou não sei o quê. Eu acho que a gente tem que fazer uma crítica consciente a essas pessoas e essas atitudes, porque acabam levando o movimento, a gente acaba perdendo. Mas eu também acredito que enquanto é movimento, a gente tem que entender que quando um erra, o movimento entra junto. Isso é uma questão à la africana. Quando o grupo acerta, quando o indivíduo acerta, o grupo acerta. Quando o indivíduo erra, o grupo erra. Então, quando eu vejo alguém da minha comunidade, do meu grupo, fazer uma coisa errada, eu fico pensando também o que eu errei. Então, que culpa eu tenho no processo todo? Porque em algum momento eu aplaudi o que não deveria ser aplaudido. E aí a pessoa achou que estava certo e foi seguindo. Então, eu acho isso importante. Então, dessas questões todas, eu analiso que, para que a gente possa avançar, a gente precisa entender que a gente vai ter essas adversidades. A todo momento nós vamos ter adversidades. E outra, uma disputa assim, né? Vai ter um cargo para, olha, vão colocar uma mulher trans na prefeitura. Tem 10, 20 para concorrer. O que essas 20 vão fazer entre elas? Brigar. Porque é assim que o sistema funciona. E aí, se a gente aumenta a lá, tá vendo? Elas estão brigando, elas não querem o cargo, não, elas só estão brigando, aí a que foi, não vai ter o apoio das outras, porque... Então, eu acho muito complexo nesse espaço de poder, eu fico pensando que nós devemos estar no espaço de poder, e todos eles, mas eu acho que mais importante estar no espaço de poder é que apoio as pessoas vão nos dar quando a gente chegar nesses espaços. Porque eu, como homem negro, eu no coletivo, em outros lugares, eu cometo diversos erros. Dando aula, eu cometo diversos erros. Aí eu fico pensando como as pessoas vão analisar esses erros e esses acertos que eu faço. Então, assim, nesse contexto, assim, só queria explicar qual foi a minha questão. Como é perigoso para a gente a crítica. Porque para aqueles que não gostam da gente, a crítica não vai servir o que a gente está criticando, vai criticar o movimento que a gente pertence. Perfeito. Karen, qual a sua opinião sobre o discurso do Jefferson? Então, na verdade, assim, ó, claro que todo mundo vai ter adversidades que vai ter que enfrentar pelo longo da vida. Isso é inerente a qualquer pessoa, independente do que ela seja. Mas o legal, né, a diferente de como você trata essa adversidade, né, de como você vai enfrentar essas adversidades.
né? E aí você tem N questões aí. Você tem o apoio, você tem não o apoio, você tem o respaldo, não o respaldo. Então, eu acho que é como você vai lidar com isso. Outra coisa que o Jefferson falou foi o fato por exemplo, vai colocar uma trans na prefeitura e as outras trans vão brigar para quem vai entrar. A partir do momento que isso independente de ser trans, eu acho, né? De qualquer pessoa, de Sim, qualquer qualquer classe, pessoa. né? Fazem isso com nós negros a todo momento. Quando colocam um Exatamente. negro lá, aí a negada sai brigando e... Exatamente. A partir do momento que o Jefferson foi escolhida, ou eu fui escolhida, para ser representante, as pessoas tinham que apoiar-nos ao invés de brigar pelo cargo. A partir do momento que todas as pessoas entenderem isso, metade, 50% da luta vai estar ganha. Né? Então, eu acho que a gente tem que tentar ver esse tipo, encontrar esse prisma, essa unificação das pessoas, né? Por que eu fui escolhida e não a fulana de tal? Por que o Jefferson foi escolhido e não outra pessoa? Então, o Jefferson foi escolhido porque ele já está no meio, tem esse pensamento que parece mais com isso, que parece mais com aquilo. Vamos apoiá-lo. Ao invés de brigar entre nós, vamos apoiá-lo, que aí ele vai ter muito mais força e nós também, com subsequente, também vamos ter mais força. Porque aí, a partir do momento que eu ganho e as pessoas não me apoiem, eu não vou ter o apoio delas. Eu vou ter que provar 30 vezes mais que eu sou competente para que uma delas volte para o meu lado. E acho que é exatamente com qualquer negro, mulher, né? Eu acho que não é diferente disso. Então, a partir do momento que as pessoas que forem escolhidas sejam apoiadas pelas pessoas iguais, no caso, né? Negros, LGBTs e tudo mais, que é o que briga entre eles, eu acho que 50% da luta ganha. Gente, perfeito. A gente vai encerrar a nossa live. Eu queria que cada um de vocês fizessem um apanhado geral e desse um recado para quem assistiu, para quem ainda vai assistir, porque o programa vai ficar disponível no Facebook, no canal do YouTube. E queria que vocês falassem um pouquinho da rede de vocês e como o movimento LGBT, e mais, ele contribui, ele representa e ele torna o seu corpo que você habita um manifesto vivo. Marco, com você. A palavra é sua. Nossa, gente, vou tentar ser bem conciso aqui. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, Fabiana, muito agradecido por essa troca, por conhecer essas pessoas que eu não conhecia. O Jefferson, eu fui hoje ver, eu já segui ele nas redes sociais. Essa é a parte boa, né? Prazer, conhecer pessoas novas. Exatamente. Conhecer pessoas novas, muito bacana. Muito obrigado por dividir com cada um de vocês essa noite. Tá? Para mim, essa noite foi muito importante falar sobre corpo, sobre existência, sobre estar num espaço, sobre falar das nossas existências, incentivar as pessoas a reivindicarem os seus lugares, porque a gente está aqui para isso, né? Impulsionar as pessoas para que as pessoas que estão aqui nessa live sejam multiplicadoras dessa mensagem, né? Reivindiquem o seu lugar de espaço, a sua existência e fortaleça a existência dos outros, né? As lives estão trazendo isso porque a gente, né? Hoje em dia as pessoas fazem live em grupo, né? Então a gente precisa se fortalecer uns aos outros. E quero convidar vocês, se puderem, passar pelas minhas redes, Pretinho Mais Que Básico, no YouTube e no Instagram, né? Tem vários vídeos lá conversando sobre várias questões, sobre o protagonismo negro. E é isso. Muito obrigado, gente. Um beijo para todos vocês. Infelizmente estamos longe, não podemos nos abraçar. Para mim é uma das coisas mais importantes, sentir a pele do outro, o cheiro, o corpo, enfim. Mas aqui estamos vibrando pelas energias das telas. Um beijo para todos vocês. Karen, com você, Karen. Olha, eu queria também agradecer, né, pelo convite. Eu acho que foi maravilhoso conhecer pessoas completamente com pensamentos diferentes do meu, iguais, similares, né? Acho que a gente tem
tudo a ver e ao mesmo tempo nada a ver, né? Mas a gente luta por uma causa só, que é o bem-estar de todo mundo. Né? Então eu queria agradecer a Fabiana, ao Jefferson, ao Marco. Eu não quero agradecer ao Marcelo porque eu não me dou muito bem com o Marcelo. Entendeu? Então, eu não quero... panelinha acontecendo aí. Mentira. O Marcelo, a gente se conhece não muito de tempo, porque senão entrega a idade, não é muito legal. Né? Então, eu queria agradecer a presença. Queria que se alguém quiser me seguir no Instagram, é @MarqueteKaren. Eu tenho uma visão completamente diferente, eu sou apresentadora do show, então sou mais caricata, mais engraçada, mas foi muito bom trocar essa experiência, foi muito bom trocar ideias, críticas, isso fez com que eu crescesse cada vez mais, e obrigado para todos, obrigado para quem vai assistir, quem estiver assistindo, gente, lute por aquilo que você quer, independente de qualquer coisa, seja feliz, o importante é ser feliz. Obrigado, gente. Jefferson, com você. Eu acho que o meu pensamento é sempre, aí, pensando que das diferenças, nossas igualdades, é que a gente encontra sempre as coisas que nos conectam, né? Então, eu acho isso extremamente importante a gente encontrar nas outras pessoas aquilo que nos conecta e também entender, das vezes, que a gente está falando da gente mesmo, né? Das nossas subjetividades, como a gente vê o mundo, porque cada um vai ver o mundo da casa que teve, da cor que tem, do gênero que tem. Eu acho isso extremamente importante. A minha rede é o Black J, Black de preto, em inglês, JHE, e eu gostaria que as pessoas seguissem também o trabalho lá do Coletivo AME. Nós somos um coletivo que a gente discute, nós tínhamos uma festa quando a questão era, a gente poderia se ver, a gente tinha uma festa chamada Festa AME, e agora que a gente não está mais, a gente está fazendo muita coisa assim online. Nós somos um coletivo que a gente fala bastante sobre pessoas negras que vivem com HIV/AIDS, importante, e recentemente, não tão recentemente assim, uma dos nossos trabalhos tem se voltado com a comunidade Ballroom. Comunidade Ballroom é uma comunidade preta, LGBT, que tem como Vogue, a dança Vogue, uma das suas principais performances aí, que eu acho que a galera está conhecendo mais por causa da série Pose ou da série Legendary lá dos Estados Unidos. Então, é uma comunidade bem forte do Brasil, importantíssima, porque ela junta essas diversas vidas, assim, e em família, né, que às vezes muito o que a população LGBT perde é a família, é ter a família que acaba se desvinculando. Então, eu quero agradecer a todo mundo, Marcelo, agradecer pela construção, né, porque nós que somos aqui do ABC, a gente sabe que a gente vive muitas vezes num local que, mesmo perto, às vezes ele é distante. O ABC é um lugar extremamente engraçado, né? Porque, na minha visão, Mauá, Ribeirão e Rio Grande é um ABC, São Bernardo e São Caetano do Santo André é outro ABC. Então, quando a gente estabelece essas conexões, eu acho extremamente importante. O Pretinho Mais Que Básico eu já conhecia aí de outros carnavais, muito bom. Tá outra panelinha aí, olha acontecendo. A panelinha. Fabiana, muitas panelas. Muito obrigado. Vou até contar uma coisa interessante de conexão. Eu faço aula de África do Oeste. E ontem, na aula de África do Oeste, a gente estava estudando sobre um grupo, um povo chamado de Jambé, que é o nome da produtora. Legal. E aí eu falei assim, nossa, eu já vi esse nome em algum lugar. Aí eu lembrei, né? Então, eu acho que o nosso sonho é uma Djambé, um lugar com acesso, com grandes construções arquitetônicas, com riqueza, com todo mundo sendo feliz, com as pessoas vivendo em comunidade. Então, se o meu sonho LGBT, é uma Djambé para todos nós. Perfeito, perfeito. Marcelo, com você. Me emocionou muito agora há pouco, vocês perceberam quando a Marquete falou. Pessoal, para que vocês não sabem, muita gente não sabe, quando eu era moleque, eu nem era assumido, quem me deu muita luz foi a Marquete. Então, assim, eu devo muito a essa pessoa aí. O que eu sou hoje é graças a Marquete. Essa artista esplêndida que eu nunca perdi nenhum show dela, sempre ia atrás. É uma pessoa, para mim, que a gente tem que valorizar muito. E eu te amo muito, você sabe disso, Marquete. Obrigado. E, assim, naquele momento que a gente vivenciava nos anos 80, vocês não sabem o que era cerveja, então. Vocês não sabem o que era
naquela época, não queiram saber. E a Marquete é para mim uma pessoa que sempre teve coragem de assumir quem ela estava lá, em Feita Corinto, que era uma parada. É um prazer, Fabiana, aceitei o seu convite, novamente aceitando dizer você e o Fábio, vocês são encantadores. Prazer de conhecer, Marcos também, que continue nessa luta e garra determinado fazendo. Você também, Jefferson, batalha muito na educação, na escola, na POF, se ajunte com todos. Vamos lá. Muita determinação, porque olha, temos que conquistar esse país, que esse país é nosso, não temos que sair fora. E eu só quero deixar uma mensagem para 3 pessoas que, assim, para as pessoas que faleceram do movimento, que a Agatha Lima nos deixou, foi por uma situação do coronavírus também. Outras meninas, a Bruna Valim, que nos deixou também. E a gente acaba perdendo outras pessoas também, que essas meninas acabam saindo do contexto de lutas e tantas militâncias. Perdemos uma travessia essa semana por causa do coronavírus também. E que a gente se torne sobrevivente. O que eu quero encerrar é com uma palavra, com uma música. A nossa divina Glória Gaynor deixou para a gente uma música que todo mundo aqui conhece, não é? I Will Survivor. Então, nós sobreviveremos, seja o governo que vier, seja o coronavírus que vier, seja a polícia militar que for, seja os radicais, seja os evangélicos que vierem, porque a nossa luta nós sobreviveremos. E quando a briga é nossa, a nossa casa nós arrumamos, cuida da tua casa, porque da tua casa que está uma bagunça, a nossa casa nós sabemos cuidar. I Will Survivor. Arrasou. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, aos que vão assistir depois, rever esse episódio. Quero agradecer a presença do Marco Antônio, da Kari Marquete, isso. do Jefferson Silva e do Marcelo Gil, por aceitarem o convite e estarem aqui comigo. Eu acredito que dentro de várias ações que estão acontecendo, independente de qualquer coisa, o nosso corpo é um manifesto, ele não pode ser silenciado, ele não pode ser algemado, ele tem que falar por si só, porque quando a gente está com outra pessoa, nossos corpos criam uma conexão. E é isso que eu espero do movimento LGBT, que a gente crie conexões, que a gente saia e faça com que cada vez mais tenhamos mais escuta, né, onde o outro fala e nós escutamos, porque muitas vezes estamos mexendo a boca, fazendo barulho, e as pessoas não estão absorvendo as nossas experiências. Isso é muito importante. O Marcelo está fazendo uma gracinha ali com livro, com chocolate, sei lá o que ele está fazendo ali, mas isso é muito importante. Eu espero que vocês possam, cada um dentro da sua bolha, dos seus grupos, não só fortalecer um ao outro, mas permitir que as pessoas cresçam, que essa desconstrução vire uma construção. Eu falo que nós somos retalhos, e quando nós somos costurados, fazemos uma manta muito grande, que é onde cabe todo mundo. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a presença, estou muito feliz com esse bordado que nós fizemos aqui. E, além disso, eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho, a gente vai encerrar ao vivo, mas a gente vai conversar ainda mais um pouquinho nos bastidores. Gente, eu sou Fabiana Silva, esse é o programa Sobre Tudo. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Fá. Um beijo. Quinta-feira tem outra live, a gente vai falar de moda, vamos falar sobre consultoria, consumo e brechó. Espero vocês. Obrigada, gente, um beijo. E a gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau, gente.